Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live semanal. Live que vai falar um pouquinho a respeito de alguns temas muito importantes e interessantes sobre psicopatologias, hoje como é a live de domingo. Primeiramente, já quero agradecer a presença de algumas pessoas, a presença da minha mãe, da Luciana, da Evelyn, da Osana, da Luísa, da Lara. Obrigado, pessoal, pela presença de sempre, viu? Vocês são muito gente boa por estar aqui sempre junto comigo. Eu gosto muito da presença de vocês, da participação, do prestígio e tudo mais, tá bom? Vou fazer como sempre é de praxe, né, de todas as lives, passar os avisos iniciais enquanto a gente espera os 5 minutinhos. Segura as pontas aí porque o tema tá muito bom. O tema da live de hoje é como lidar com pessoas dramáticas. E eu já quero te fazer o primeiro convite. Você conhece alguém que é uma pessoa dramática, que precisa aprender a entender um pouco mais a respeito de si, do outro e tudo mais? Então compartilha essa live, clica nesse aviãozinho que está assim, inclinado para o lado, e manda para alguém que você sabe que precisa se beneficiar dessas informações que nós vamos trocar aqui hoje. Oi, irmã, tudo bem? Coisa boa que você está me ouvindo aí. Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre os avisos bem rapidinho, depois fala a frase do dia e a gente começa a live em si, tá bom? Então sejam bem-vindos a esse Instagram que tem uma missão brasileira de tentar despatologizar o máximo possível de pessoas através de informação, de tomada de consciência a respeito do que conduz as pessoas a uma psicopatologia e como prevenir essas mesmas, né? Se porventura você não tem intenção de cuidar do seu estado emocional, vai assistir Fantástico, fazer qualquer outra coisa. Acho melhor nem ficar por aqui, porque senão não vai ter o objetivo, né, de você cuidar de si mesmo. Hoje, hoje domingo, vou anunciar o tema da live de quarta-feira. Nessa quarta agora, eu vou falar sobre um tema muito importante, que é sobre viver na defensiva. Como é que nós podemos estabelecer relações sociais mais seguras e profundas num mundo de superficialidade, né? Precisamos entender algumas coisas a respeito disso, porque estamos no mês de setembro ainda, né? A gente está com um mês aí de campanha de prevenção ao suicídio e tudo mais, então a gente tem que falar sobre isso, né? Como que as pessoas podem viver relações mais seguras e profundas e verdadeiras no mundo de superficialidade. Esse é o tema da live de quarta-feira. Vai acontecer às 8h30 também. Gostaria de falar então, já passaram 5 minutinhos iniciais, a frase do dia. A frase é da autora Marta Medeiros. Ela diz o seguinte, a frase: amigo é isso, aquele que a presença conforta sem precisar de muito gesto ou dramatização. Eu gostei dessa frase, né? A amizade reflete uma coisa tão interessante na vida, e a amizade representa exatamente isso mesmo. Vou repetir a frase: amigo é isso, é aquele que a presença conforta sem precisar de muito gesto ou dramatização. Eu vou colocar essa frase depois disponível no feed para você marcar 3 pessoas aí para convidar para a próxima live de semana que vem, na quarta-feira. Bom, vamos falar agora, pessoal, sobre os temas, os tópicos, né? O que eu vou falar na live de hoje? Quais são as coisas que eu vou abordar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou abordar 6 pontos aqui. Primeiro, vou conceituar, falar o que é drama, né? Então, a gente tem que entender isso. Falar 2 tipos básicos de drama. Explicar o porquê que nós fazemos drama. Quais são as situações comuns de se fazer drama. Quais transtornos de personalidade podem usar do drama e qual que é a solução para a gente não ser tão dramático assim. Então vamos lá. Primeiro ponto, pessoal. Vamos lá. O que significa isso? Ser dramático. Como é que isso surge na vida da gente, né? No nosso histórico de vida, por uma série de pessoas, ou de motivos, né? De convivências com pessoas,
nós temos uma capacidade de afetar uma outra pessoa e despertar emoções nela com um objetivo final. Ser dramático é aquela pessoa exagerada nas queixas dela, é fazer drama, é viver a vida de uma forma angustiante, tornar-se comovente com os relatos do outro, né? É tentar sensibilizar a outra pessoa através de um discurso, através de uma dor, através de uma situação qualquer ali que a pessoa está passando, mas que tem o objetivo de fazer o outro se movimentar para ela ser beneficiada nesse ponto. Então, é um adjetivo, né? O dramático é um adjetivo que a gente usa, né, para qualificar tudo aquilo relacionado ao drama. Só que a gente tem que entender de que essa palavra ela vem do teatro, né? Ela é muito usada dentro da arte em si. Então, drama significa ação, né? Por isso que fala que tem um objetivo de atingir uma outra pessoa para essa pessoa se movimentar em prol de quem é o dramático, né? Então, drama está relacionado à ação. Só que a gente precisa entender uma coisa com relação a isso. A vida, ela tem uma situação que ela realmente é dramática. Existem situações reais que o indivíduo vive e é sofrimento de verdade. E a gente tem que diferenciar isso de quem pega uma situação simples e torna isso uma tempestade. Sabe aquele ditado, né? Da tempestade em copo d'água. Isso é o que a gente chama de pessoa dramática, né? Uma coisa é alguém que passou por um câncer ou está sofrendo porque está tentando lutar contra um câncer. Isso é um drama na vida da pessoa, real, um drama real. Mas também existe aquela pessoa que pega um pontozinho do tipo, nossa, infeccionei a minha unha do pé. E aí ela, nossa, eu tô com febre, e aí exagera a coisa de uma maneira extraordinariamente forte, como se ela tivesse uma doença terminal. Existe uma desproporção, né? E nesse ponto, o dramático ele vive na dinâmica de exagero das coisas, né? De pegar situações, exagerá-las para fazer o outro se sentir comovido para que o outro faça alguma coisa pelo dramático, né? Então, isso é uma coisa que a gente já começa a entender o que é. Agora, gente, eu preciso fazer uma outra consideração. Existem pessoas sentimentais e pessoas dramáticas. E aí a gente tem que traçar uma diferença, porque todos nós seres humanos vivemos emoções. Não existe pessoa que não sente nada. Até quem é psicopata, serial killer, ele sente alguma coisa, tá? Sente nojo, desprezo, qualquer coisa. Porém, nós seres humanos não somos robôs. Não existe aquela possibilidade de eu vou estar diante de uma cena chocante e eu ficar assim, nossa, que interessante, né? Não existe isso. Então, pessoa sentimental é aquele indivíduo que vive sentimentos de forma concreta, real, espontânea. Ele não se desconecta daquilo que ele está vivendo. Ele expressa, ele não nega o sentimento e expressa o sentimento, sem objetivo nenhum, seja na face ou seja através da fala. A pessoa se comove e o objetivo da pessoa sentimental não é nada relacionado a fazer o outro se mover e para alcançar o objetivo pessoal, nada disso. O sentimental quer falar do sentimento pelo sentimento. Uma pessoa mais romântica, uma pessoa um pouco mais elogiosa, mais lisonjeadora, né? Mais alguma coisa dentro disso. Agora o dramático não, ele pode ser sentimental, porém acrescentar essa carga do exagero, né? Essa carga do exagero. Então, já começamos aí a entender um pouco dessa situação do dramático. Vamos falar agora sobre os tipos de drama. Vamos lá, existem dois tipos básicos, né? Que é o drama positivo e o drama negativo. Como é que pode existir um drama positivo, né? É um pouco paradoxal isso, mas existe. Drama positivo, pessoal, é quando a gente consegue perceber, assim, buscar pessoas, né, no histórico de vida da pessoa, acontecimentos que tem ali um conteúdo de fortes emoções. Isso é drama, né? Isso é drama, isso é ação que a pessoa viveu com emoção densa, com emoção carregada, né? E
qualquer pessoa diante da mesma situação sentiria tanto quanto, né? Então, por que eu falo que existe esse drama positivo? Porque quando as pessoas elas estão vivendo diante de um drama real, sem exagero nem nada assim, esse drama ele tende a unir as pessoas, ele aproxima, ele conecta indivíduos, ele fortalece pessoas, né? Fortalece vínculos, melhor dizendo. Então, o drama real seria uma pessoa que está com uma doença grave, uma pessoa que está com uma dívida muito alta com relação a alguma coisa, uma pessoa que sofreu maus tratos na infância, de verdade mesmo, aquela coisa de castigo físico, né? Não é essas educações aí, tipo, fechou a cara pro filho, deu uma bronca, ah, meu Deus, estou sofrendo de um trauma, nada disso. Uma coisa mais densa mesmo. Ou então foi sequestrado, ou então, sei lá, sofreu um assalto à mão armada, apanhou em algum lugar, sei lá, alguma coisa assim. Então, nesse ponto, esse drama real, ele tende a, quando eu compartilho da minha vida com alguém, porque às vezes a gente sente falta disso, né? A gente quer dividir com alguém o nosso histórico, o nosso sofrimento, a gente quer compartilhar, e o outro às vezes olha e fala, nossa, que vida sofrida, que vida difícil. A tendência é aproximar, porque a gente vê que existe um sofrimento real, a gente se compadece, né? A gente padece com a pessoa, porque tem ali um sofrimento e a gente quer ajudar de alguma forma, para poder aliviar um pouco do peso, da carga, né? Uma coisa muito ruim, muito difícil. Esse é o drama positivo. Agora, o drama negativo, ele vem com outros objetivos. O drama negativo, ele tem uma intencionalidade um pouco mais tirânica. A pessoa que é dramática com pequenas coisas, que faz tempestade em copo d'água, ela tem intencionalidade de manipulação e obter ganhos secundários. O dramático, ele tende a fazer o seguinte: ele move o emocional, ele mexe com o emocional da outra pessoa, para outra pessoa se sentir compadecida de uma forma desnecessária, para que o compadecido, ele fala, não, eu vou te ajudar. Aí o dramático fala, agora eu alcancei meu objetivo, estou bem, obter ganho secundário, seja ele qual for. Eu vou especificar daqui um pouco. Então, essa pessoa dramática, ela pode se tornar um pouco tirânica, por quê? Porque tudo na vida dela se torna um motivo para fazer drama, para poder exagerar com emoções, para falar fortemente de situações que não tem necessidade tanto assim. Uma pessoa teve uma chateação no trânsito, uma pessoa recebeu uma correção no trabalho, uma pessoa recebeu um feedback negativo de melhoria, a pessoa fala, tá vendo, não gosta mais de mim, tá vendo, o mundo me odeia, todo mundo realmente, eu sou um azarado, aí começa a criar uma forma, um cenário de muita tristeza, de muita, meu Deus do céu, eu sou o pior dos seres humanos. Isso é o drama. Isso é aquilo que a gente chama de um pouco de chantagem emocional, né? Você fala assim, tá vendo? Por isso que você não faz nada por mim, porque realmente sou uma pessoa indigna, só porque eu falei uma palavra errada e não sei o que lá, não sei o que lá, a pessoa começa a criar uma situação de chantagem ali, né? Então tem essas questões aí de tirania, um pouco de tirania dentro disso, né? O manipulador, ele nem sempre, Evelyn, ele usa do drama. Às vezes a pessoa usa só de técnicas de argumentação e convencimento mesmo. Às vezes, o dramático, ele usa de manipulação, pelo mexer com a emoção. Só que o manipulador, ele nem sempre mexe com o emocional. Ele pode falar verdades duras na cara da pessoa e pronto. Entendeu? E ele está manipulando ali, criando, iludindo a pessoa a acreditar em convicções específicas que não tem nada de emocional. E mexe com imaginação, mexe com sonhos, mexe com coisas nesse sentido da pessoa, né? Que é um pouco mais razão, né? Do tipo, promessas que a pessoa faz de alguma coisa, que aí gera uma certa esperança, né? Tem um pouquinho de emoção aí, mas nem sempre é só emocional, né? E voltando um pouquinho sobre o tipo de drama negativo, né? O drama negativo tem um círculo vicioso. Ele tem um círculo vicioso que é qual? A pessoa ela fica numa atualização do passado o tempo inteiro.
ela atualiza aquilo, ela fica naquilo e tal. O acontecimento está lá em 1900 e sei lá o que, e a pessoa falando como se fosse atual. Ah, porque lá naquela época aconteceu tal e tal e tal coisa, e a pessoa não supera o sofrimento. Por quê? Porque esse sofrimento tem uma utilidade, um sofrimento, né? Um sofrimento, porque às vezes tá lá, tem um conteúdo ali de desconforto, mas a pessoa considera um sofrimentão, né? E aí quando ela fala desse fenômeno, e ela não localiza isso muito bem no tempo, ela vai produzir a sensibilização. E aí ela vai conseguir o que ela deseja. Então, é um contínuo regresso ao passado, para que esse passado tenha um objetivo de sensibilizar a pessoa, né? Mas às vezes o manipulador é dramático, mas às vezes o manipulador e dramático não faz conscientemente. Exatamente, realmente, você tem razão. Então vamos lá, pessoal. Então os tipos de drama, o positivo e o negativo. O drama positivo é quando eu falo de situações densas, dramáticas, difíceis, sofridas da minha vida, e isso me une a alguém, né? Me aproxima, fortalece vínculos, me faz querer fazer a pessoa pelo menos no mínimo aliviar sofrimento. O drama negativo é sempre com o objetivo de ganhos secundários, né? E eu vou especificar quais. Então por quê? Vamos falar do porquê que a gente faz drama. Sabendo que eu vou sensibilizar alguém para alcançar um objetivo final, eu faço o movimento de me fixar. Eu fico rígido na minha zona de conforto, porque quem tem que se mexer é o outro. O que eu tenho que fazer apenas é despertar emoções sensíveis, é fragilizar outra pessoa com a minha história de vida, para que ela faça tudo por mim. Então, o outro é que deve se adaptar ao meu jeito. Eu não tenho que me adaptar ao mundo, é o outro que tem que se adaptar a mim. E aí eu posso obter vários ganhos: carinho, atenção, afeto, né? Carinho e afeto são as mesmas coisas, favores, coisas, obter coisas materialmente falando mesmo, né? E geralmente as pessoas que fazem o drama, né, elas fazem isso por quê? Porque elas gostam de viver no conflito. Por quê? Por trás do conflito tem o quê? Tem plateia, porque o dramático gosta de atenção, gosta de uma plateia aplaudindo, né, o que ele está falando. Tem assunto polêmico, e assunto polêmico dá ibope, e ibope gera comentários, né? As pessoas vão falar do assunto em questão, e consequentemente o indivíduo dramático se torna o centro das atenções. Então isso quer dizer o quê? Existe um quesinho de um narcisismo ali. Eu me coloco como, eu sou o melhor, eu preciso ter atenção, as pessoas precisam me louvar, me agradecer ali sobre alguma coisa, e eu me coloco como alguém ali, ponto de referência de que, que legal isso que você está me contando, né? O interessante é que o brasileiro, né, tem sido incentivado a cultivar um pouco de drama. Alguns programas específicos fazem isso, né? Tem um programa na televisão aí que o indivíduo vai lá, conta a história de vida de sofrimento. Eu acho que é um programa de domingo. E conta, e narra, e coloca fundo musical bem triste, né? E conta, e narra, e faz o povo sofrer e tal, enfim. Algumas novelas também são muito assim, né? Que traz um drama, principalmente novela mexicana, né? Que o povo fala da interpretação exagerada, mas é exatamente isso mesmo. É aquele drama, aquele sofrimento, aquela coisa difícil de superar. Meu Deus do céu, o que é isso, né? Vida sofrida, socorro, né? Então tem essas características. Vamos para o próximo ponto, né? Quais são as situações comuns de se fazer drama? Antes disso, deixa eu só ler os comentários aqui. E quando você recebe as negatividades dessa pessoa? Quando sugamos tipo esponja. Isso aí é uma característica um pouco mais diferente, Tati, porque isso não tem muito a ver com drama não, tem a ver com outras coisas, tá? Pegar esses problemas que não são seus é mais uma necessidade talvez de você se sentir útil ajudando alguém do que qualquer outra coisa, né? Mesmo que seja um drama de outra pessoa. Então você precisa saber diferenciar o que é problema seu e o que é problema do outro. Quando é o problema do outro, eu preciso incentivar o outro a resolver o problema dele, não eu, né? Então tem que diferenciar isso aí. Situações comuns de acontecer drama. No trabalho,
Isso pode acontecer para conseguir favores, conseguir status, conseguir posição social, conseguir aumento de salário, conseguir uma série de coisas. Relacionamento afetivo, seja ele com relação a casamento, seja ele com relações sociais em geral, né? Seja ele com relação a amizade, seja ele com relação à família. Por quê? O que eu quero é carinho, é atenção, é acolhida, é alguma coisa, né? Mas aquela coisa exagerada, por exemplo, eu quero ser amaciado no meu ego porque eu não posso receber correções, eu não posso nada, alguma coisa assim. Então eu vou lá e faço um dramazinho ali para a pessoa me acolher. Isso aí gera um problema, né? Então isso é diferente de você receber um carinho e atenção diante de uma situação que você quer mesmo, porque nós somos seres afetivos, né? E todos nós temos necessidades de afeto. Só que esse afeto ele não pode estar inserido sempre num contexto de sofrimento ali, de drama, né? De exagero de coisas. É aprender a ser assertivo. Nossa, me dá um abraço, estou precisando de um carinho. Sem falar assim, nossa, como ninguém gosta de mim nessa vida, ninguém me abraça, ninguém faz nada comigo, não sei o que. Não, fala, expressa o pedido, expressa o desejo, né? Vou chegar lá, Edivaldo, é a parte final é a parte final da live, guarda só um minutinho. Então vamos lá, só para vocês terem noção de quais os transtornos de personalidade podem usar do drama. A Evelyn citou anteriormente, bem citado, de que o transtorno da personalidade borderline é um deles e o histriônico também. Por quê? O histriônico é aquele tipo de pessoa que gosta de ser o centro das atenções só o tempo todo, seja com relação à roupa, ao jeito de falar, ao comportamento, ou seja lá o que for. E o borderline, que é aquele que tem uma dificuldade para lidar com rejeição, quer atenção o tempo inteiro, é uma instabilidade de humor muito frequente, manipula as pessoas através desse mexer com as emoções, sabe tocar no ponto fraco das pessoas, né? Tem um sentimento de vazio crônico e delega para outra pessoa a responsabilidade de preencher esse vazio, que nunca vai ser preenchido pelo outro, né? Porque quem tem que preencher esse vazio é a pessoa, o vazio está dentro dela, não está dentro do outro. E acredita de que esse outro tem que atender as necessidades dela e ponto final, né? Então, esses dois tipos de transtornos eles são muito característicos de usar do drama para isso, né? E vamos lá, vamos falar dessa parte então, como lidar com essas pessoas dramáticas, né? O que fazer para lidar com isso? Primeiro ponto, critério de realidade. A gente não pode separar essa característica que nós temos de ficar vivendo a vida real e negando a realidade como ela se apresenta a nós. Eu não sei por qual motivo existe um pensamento aí vigorando na sociedade de que as coisas que a gente vê tudo é relativo, né? Não existe nada concreto mais, parece. Tudo pode ou não pode ser, né? Então assim, o critério de realidade é, peraí, você está sofrendo? Tô sofrendo. Eu não nego o seu sofrimento. Porém, aí é a outra parte de como lidar com a pessoa que é dramática. Vamos incentivar essa pessoa na superação? Porque se eu faço a pessoa ficar congelada, travada, nessa situação de ficar cultivando aquele sentimento de sofrimento ali, e ela fica lá, nossa, faz uma massagem aqui nesse sentimento dolorido, e aí, ai meu Deus, tá doendo, e não passa o remédio, e não tira essa pessoa desse sofrimento, se eu não, vamos superar isso aí, olha para frente, vamos caminhar. Se eu não faço um movimento assim com a pessoa, ela fica lá se estimulando ali eternamente naquele sofrimento e fica naquilo, e ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Não, tira a pessoa disso, né? Vamos falar, peraí, tá doendo? Então beleza, vamos solucionar essa dor, vamos tirar essa dor de dentro de você. E aí a gente vai criando algumas formas da pessoa amadurecer. O amadurecimento é um dos caminhos, né? E fazer a pessoa se adaptar ao mundo, entender que existe um universo, um mundão de meu Deus aí, que funciona dentro de uma lógica que não é a lógica da pessoa, é a lógica do mundo, né?
E não o contrário. Imagina se o mundo tivesse que se adaptar ao jeito da pessoa. Seria uma tirania, né? É uma tirania, isso é uma ditadura, não tem como. Então, precisa acontecer o contrário. O indivíduo dramático precisa perceber que o mundo existe, eu preciso me adaptar, entender como é que as coisas funcionam, falar, peraí, deixa eu saber como é que eu faço para poder estar dentro disso ou não, fazer as escolhas, né? Entender as leis que estão por trás de cada contexto ali, para eu me adaptar, me ajustar e tudo mais, e vamos que vamos, né? É mais ou menos assim. Outra coisa também que a gente tem que entender para lidar com pessoas dramáticas é o seguinte: o dramático, ele precisa contar a história dele. Ele gosta de narrar a história dele, dizer a história dele, sob o ponto de vista do sofrimento, né? Ele escolhe falar assim, peraí, eu vou contar toda a minha história diante do que eu sei que é dor daqui, da minha vida, né? E às vezes não é dor imaginária, não, é dor real mesmo. E só que existe ali aquela questão do exagero, né? Que a gente não vai entrar muito nos méritos disso. Se você não aguenta ficar ouvindo a história do dramático, o que você tem que fazer? Por questão de humanidade, aponta caminhos para a pessoa. Fala, olha, fulano, eu entendo sua dificuldade, eu não estou sabendo nem o que falar para você, eu gostaria muito de poder te ajudar mais sobre isso que você está me falando, porém eu acho que você precisa de uma ajuda, né? Direciona a pessoa para poder buscar uma ajuda mesmo, profissional, né? Porque às vezes a gente não consegue aguentar, né? Se torna um saco, né? Um pouco, né? Fica, para algumas pessoas que não quer essa ajuda profissional também, né? A gente precisa insistir, né, Evelyn, um pouquinho. Água mole em pedra dura, tanto bate daqui fura, né? Então a gente precisa forçar um pouquinho a natureza ali para poder fazer a pessoa buscar. Porque a pessoa tem que fazer uma escolha. Ou ela vai viver sofrendo para sempre, ou ela realmente sai disso, né? Só que existem aqueles casos, né, de pessoas que gostam, né, são um pouquinho masoquistas, né, que gosta de sofrer, né, de cultivar aquele sofrimentozinho ali e tal, e fica lá com aquela coisa ali, aquele bichinho de estimação emocional dentro dele, né? Se a pessoa quer fazer essa escolha, beleza, né? Só que eu não tenho obrigação de ficar ouvindo tudo que ela tem para me falar, se eu não sou um profissional da área, né? Então, se a pessoa não quer superar, se a pessoa não quer ajuda, você vai fazer o quê? Não tem que fazer nada com a pessoa, não tem que forçar a pessoa a nada. Só que se você tem um vínculo ali de amizade com a pessoa de alguma forma, tem algum tipo de obrigação, entre aspas, de ter que conviver com aquela pessoa, ouve, né? Não absorve para si, porque esse é problema dela, ela dá um jeito de resolver depois, enfim. Mas acolhe a pessoa, só ouve. Isso pode ser um fator de alívio, um ponto de alívio para a pessoa. Só que isso pode alimentar, né? Ficar alimentando a pessoa, ficar ali cultivando aquele sofrimento, aquele drama, né? E é por isso que eu sempre falo que é bom recomendar atendimento, né? Profissionalizado ali. E as crianças, e alguém citou aí, e quando é criança, né? Eu achei boa a colocação. As pessoas que são crianças e que precisam, né, aprender um pouquinho a ser menos dramática, elas dependem, aí é um caso à parte, tá, gente? Porque a criança, ela não tem noção, como nós adultos, de intensidade. Ela está aprendendo a graduar as coisas, a variar, a perceber os espectros de variação que existem em várias circunstâncias e tal. Então ela depende do adulto para poder ensinar, para poder falar, olha, isso aqui não é assim e tal, enfim, e direcionar a criança para falar assim, não, tudo bem, tá tudo bem, já passou a dor e tal, tá um pouco dolorido, mas tá tranquilo, né? A gente ter o critério de realidade, porque senão a gente fala assim, meu Deus do céu, nossa, ela cortou o dedo, meu Deus, vai ficar infeccionado. A gente exagera junto com a criança desespera mais do desespero do adulto do que pelo acontecimento em si, né? Então precisa ter um critério de realidade bem realista mesmo, né? A Dani está falando aí, uma técnica é mostrar o lado negativo de ficar alimentando. Eu passei por isso e tive cautela para ajudar a pessoa. Pois é, nem todo mundo, né, Dani, tem o feeling ali, o senso de conseguir falar, olha,
Se você ficar sempre nessa dinâmica de sofrimento, você pode se beneficiar, se atrapalhar muito e tal, enfim. E aí gera uma série de complicações, né? Então eu falo, olha, eu sempre recomendo você ser empático. Falo, olha, eu entendo sua dor, eu entendo sua dificuldade, eu não estou sabendo te ajudar, acho que você pode melhorar bastante e sugiro que você, assim, procure uma ajuda. Vai num dia lá num profissional, não sei aonde e tal, procura uma ajuda e tal. Insistir nisso. Se a gente ficar, às vezes, desmerecendo um pouco a pessoa até fica com raiva da gente, né? Mas por isso que depende do nível de intimidade ou de liberdade que você tem para falar para a pessoa, né? Por isso que a gente precisa ter essa noção de para quem que nós estamos falando, com quem que nós estamos conversando sobre, né? Deixa eu ler um outro comentário aqui da Tati. Eu infelizmente cresci em uma família dramática, em minha época não existiam profissionais nessa área à nossa disposição como temos hoje, a internet facilitou bastante. Isso é verdade, Tati. Existem algumas famílias, isso me fez lembrar de uma coisa. Existem algumas pessoas, melhor dizendo, que elas têm um limiar, uma sensibilidade muito aguçada para algumas coisas. E qualquer acontecimento, a pessoa sente intensamente aquilo e ela expressa aquilo. Só que essa intensidade que existe dentro da pessoa precisa de regulação. Nem todo mundo vai reagir da mesma forma, obviamente. Por isso que a gente precisa desse critério racional. Peraí, eu estar com uma unha encravada que está doendo, está me incomodando, isso é tão incapacitante quanto se eu tivesse feito um tratamento de quimioterapia que enfraquece o indivíduo ao ponto dele nem conseguir levantar? Existe uma diferença. Eu preciso saber graduar isso para eu conseguir não ficar na posição de vítima. Para eu não ficar naquela posição de, meu Deus, essa unha está me incomodando demais, eu não estou dando conta de andar. Peraí, né? O que é não dar conta de andar? Existe um critério de realidade. A gente precisa saber diferenciar essas coisas. Tá doendo? Tá doendo. Em nenhum momento eu falei, para de falar que sua unha tá doendo porque não tá. Eu não falei isso, não. Dói. Só que a intensidade da dor é diferente. Isso não tem como ser negado. E o dramático, ele iguala as coisas. A dor da unha encravada é exatamente igual a fraqueza, a todos os efeitos colaterais existentes na pessoa que fez o tratamento de quimioterapia e que não está dando conta de levantar da cama de tanta fraqueza. Igualação, que não é igual. Existe uma nítida diferença. E isso aí é um problema, né? É por isso que a gente precisa saber diferenciar esses pontos. Sim, sempre oriento a buscar ajuda. Eu cuido de vários jovens, atento, SOS de madrugada, faço o meu melhor. Tem horas que precisamos ser um pouquinho mais objetivo e tem pessoas que não reagem sem clareza. Exatamente. Por isso que a gente tem que saber, né? Tem que ter o feeling para ver como é que o outro vai reagir, para eu ir indo devagar até saber se a pessoa vai aceitar bem o que eu tenho para falar. Senão eu vou produzir ali mais um problema, né? Mais uma violência emocional. E o objetivo não é esse também, né? E nesse ponto a gente precisa tentar pelo menos lidar com as pessoas mais ou menos dentro desses moldes, porque eu acho que isso facilita muito. E claro, sempre buscando ajudar a pessoa a ficar melhor, a ser uma pessoa melhor, né? Pessoal, vou repetir os avisos do começo para a gente poder escrever as dúvidas. Vocês forem interagindo aí durante a live, mas vamos agora para a parte das dúvidas. Vocês têm alguma dúvida enquanto eu repito os avisos do começo? Para quem chegou depois, sejam bem-vindos a esse Instagram que tem uma missão maluca de despatologizar o máximo possível de patologias através da saúde mental e promoção em saúde mental, melhor dizendo, de orientações, de informações que eu vou transmitindo toda quarta e domingo. Quarta-feira o tema da live é sempre para falar de prevenção em saúde mental e domingo é para falar de alguma psicopatologia específica em si. Gostaria que depois, no final dessa live, você compartilhasse ela, clicasse no aviãozinho e mandasse para alguém. A live vai ficar salva por 24 horas. Vou disponibilizar ela no meu canal do YouTube depois, amanhã à noite. O canal do YouTube é Gulliver Holmes Explica. E
vocês podem compartilhar com as pessoas que precisam aprender um pouco mais sobre isso. O tema da live de quarta-feira é viver na defensiva. Como nós podemos estabelecer relações sociais mais seguras e profundas no mundo de superficialidade, né? E depois eu vou colocar a frase da live de hoje no feed do meu Instagram, para a gente marcar 3 pessoas para convidar para a próxima live de quarta-feira, tá bom? Só ver um comentário aqui da Dani. Eu sou chamada de mãe por eles. Tenho 23 anos, olha que legal. Mas eu uso minha história para ajudar outras pessoas. Eu amo cuidar de vidas. Eu também amo muito, viu, Dani? Gosto demais. Também tenho uns filhos adotivos esparramados aí na vida. Que me chamam de pai também, inclusive. E gostaria que vocês escrevessem as dúvidas. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Os avisos já foram dados. A live hoje foi mais curtinha, né? Tem live que é um pouco mais extensa, tem live que é mais curta. Mas basicamente é isso. Basicamente é isso. Sobre drama. Lidar com pessoas dramáticas é difícil, é complicado mesmo. Às vezes a gente precisa ter um pouquinho de paciência, envolve muita paciência, porque o dramático ele vive num mundo meio imaginário, um mundo meio da cabeça dele mesmo, porque ele cria situações para poder fazer os outros não tirarem ele da zona de conforto, né? Então ele desestabiliza, às vezes faz até histeria, né? Tem comportamentos histéricos, enfim, só para poder sensibilizar o outro mesmo, né? E nesse ponto, às vezes, né, não faz muito efeito esse tipo de ação, porque todo mundo percebe, né? Todo mundo percebe que a pessoa não está tendo lá uma noção da realidade, vamos colocar assim. A pessoa está exagerando situações, né? Aquele exemplo lá que eu citei, da unha encravada e da pessoa que fez quimioterapia, né? Então, tem todas essas diferenças aí. Pessoal, muito obrigado pela presença então. Alguns chegaram depois, a live vai ficar salva, tá, meu amigão? Tá, Aldeci? Depois vocês dão uma olhada aí. E... é verdade, Evelyn, você fez um comentário muito legal. Às vezes não é por maldade, é por carência, realmente. E essa carência envolve a pessoa descobrir bem mesmo o que ela pode fazer para desenvolver um pouco mais de amor próprio. Existem algumas pessoas que andam dizendo aí que essa ideia do amor próprio não existe, que não, mas enfim, tem um filtro, né? Existe sim coisas que você faz por si próprio, que você se sente feliz, que você olha e fala, nossa, que legal isso aqui que eu fiz por mim mesmo. É uma ação que você desenvolve para fazer bem para si próprio, né? Então isso aí é uma coisa importante. Eu vejo o drama como forma de defesa realmente é uma forma de defesa mesmo, mas tem que tirar ela disso, né? A Sirlene fez uma pergunta. Dependendo do grau de dramatização de uma criança, é aconselhável procurar ajuda? Com certeza, com certeza. Dependendo da idade também, né? Porque tem uma série de considerações aí. A criança, quando ela é muito nova, ela é naturalmente assim mesmo, tá? Isso é normal. Agora, se ela tá ficando jovenzinha lá, adolescente, né? Pré-adolescente 10, 12, até seus 14 anos ali e tal, e ela tá continuando nesse exagero todo, aí precisa de um acompanhamento profissional, porque pode estar apontando para o desenvolvimento de um transtorno de personalidade, tá? Que é a fase da adolescência que a gente começa a ver traços que, se a gente não cuida, eles se cristalizam na idade adulta. Então já está começando a ficar mais adultazinha, já está percebendo, mais velhazinha, né? Já está percebendo que esse drama está tendo ganho secundário, às vezes faz um drama, consegue o que quer, isso é muito característico de criança mimada, né? Que às vezes tem tudo na mão. Isso aí é um problema, não pode frustrar, porque faz um escândalo, e os pais se veem reféns disso e acabam cedendo para não ver o escândalo acontecer, porque acha que se a criança chorar porque não conseguiu um brinquedo, não teve o que queria, vai ficar traumatizado, e não fica não. O trauma ele acontece diante de outras realidades, não tem nada a ver com isso, né? Então a gente tem que diferenciar essas coisas, mas pode ser indício de um traço de personalidade que precisa de ajuste, senão cristaliza e fica problemático no futuro.
A Tati perguntou: como devemos agir com pessoas dramáticas? Responde e faz cara de paisagem. Tati, eu acho que eu dei uma resposta, né? Anteriormente. Depende do tipo de vínculo, depende do que está acontecendo na vida da pessoa, enfim. Eu sempre falo que é importante você acolher, né? Ter uma postura acolhedora, porque a gente não sabe, né? Dependendo, se a pessoa é uma pessoa que a gente não convive tanto, se a gente fica assim, você está fazendo drama, a gente desconsidera. Então, eu preciso considerar, né? Valorizar ali o que a pessoa está me contando e apontar caminhos. Fala, olha, se tiver muito difícil, procura uma ajuda, né? Eu não sei te ajudar muito bem com relação a isso, eu não tenho muito repertório para poder te tirar disso, mas eu acho que você pode conseguir sair dessa, e aí você aponta caminhos, tá? Pois é, Sirlene, como está passando por problemas familiares, então, às vezes pode ser não é uma situação de drama, às vezes é um sofrimento, né? Porque o drama, ele não é uma coisa que tem concretude, o drama é um exagero de uma coisa pequena, e o problema familiar que a pessoa pode estar passando é um problema grave, às vezes é isso, né? Minha sobrinha com 3 anos já sabe se vitimizar, então temos que saber lidar. Eu, depois que estudei exatamente, a gente tem que saber mesmo. Por isso que eu faço as lives, né? Para dar mais noção para as pessoas, né? A respeito disso, de como lidar mesmo com essas circunstâncias. Eu sempre falo de como prevenir algumas coisas na quarta-feira, e no domingo eu explico melhor como é o mecanismo psicológico por trás, para a gente poder entender, né? Algumas coisas. Então é isso, pessoal. Bom, mais dúvidas, mais perguntas? Obrigado aí pro pessoal que entrou depois, Luciana, Reis, Francisco, Comer Intuitivo, Verenice, que entrou depois, mais outras pessoas aí que eu não consigo ler porque já está lá atrás. Obrigado pela presença, viu? Obrigado mesmo. Mais dúvidas, pessoal? Mais dúvidas? De nada, Silene. Precisando, estamos aí. Sem dúvidas? Então, só para repetir, semana que vem, quarta-feira, vamos falar sobre o tema da live de quarta-feira, 8h30, é viver na defensiva, como estabelecer relações sociais seguras e profundas no mundo de superficialidade, né? Esse vai ser o tema da live de quarta-feira, 8h30. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado pela presença, foi muito bom estar aqui. Espero ter contribuído com vocês, acrescentando informações, passando algum conhecimento bom. Sempre muito bom ter todos vocês aqui. Vejo todo mundo na live de quarta-feira e convido o povo. Vamos despatologizar a cabeça desse povo aí para deixar todo mundo vivendo tranquilo, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até mais. Obrigado, viu, Dani? Obrigado mesmo pelo incentivo. Até.